Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, uma vez mais estarmos na casa do Senhor nessa noite para sentir a presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor falando conosco nessa noite. Não há lugar melhor do que nós estarmos ouvindo a voz do Senhor na presença dEle, ainda mais reunido ainda para adorar a Ele. E nessa noite eu quero te convidar a adorar a Ele com toda a liberdade, com toda a alegria na sua alma, porque este é o mais forte da sua vida, é adorar a Ele. Hoje nós tivemos uma escola dominical aqui, muito boa. Deus falou poderosamente conosco, e nessa noite também Deus já tem falado muito conosco. Já estamos alegres pelo que Deus tem falado conosco, mas ainda cremos que Deus ainda irá falar muito mais ainda. Glórias a Deus. Meus amados, quero ler um verso na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Glórias a Deus. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Nós já ouvimos nessa noite algumas mensagens falando da volta do Senhor, de estarmos preparados. E eu quero nessa noite trazer uma palavra vindo da parte do céu para os nossos corações nessa noite. Meus amados, não tem coisa melhor do que nós estarmos na dependência do Senhor, nos caminhos do Senhor, sendo direcionado pelo Senhor, com a nossa vida nas mãos do Senhor. Nessa noite nós já ouvimos falando a respeito, e eu não quero ser diferente nessa noite, porque o Senhor nos levou nessa palavra nessa noite, e o que nós queremos falar. Mas antes eu quero contar algo que Deus me mostrou de segunda para terça-feira. Eu estava na minha casa orando, e quando eu levantei para me deitar, Deus, o Senhor, me mostrou algo muito forte. Eu contei para o pastor Clemerson, e ele falou: não, você vai falar para a igreja, porque quando o Senhor me mostrou, antes mesmo do pastor falar, você vai contar para a igreja. Quando o Senhor falou comigo, Ele falou: fala para a minha igreja tudo que eu vou te mostrar agora. Meus amados, eu fiquei trêmulo a terça-feira o dia inteiro, porque foi muito forte o que Deus me mostrou na terça-feira, de virada de segunda para terça. Eu estava orando, e quando eu fui me deitar, minha esposa estava deitada no outro quarto com a minha filha, e quando eu fui me deitar, o Senhor começou a me visitar no meu quarto. Eu comecei a sentir uma alegria muito forte, e quando eu comecei a sentir uma alegria muito forte, e aquilo foi sentindo a alegria, foi aumentando. É como você, quando começa a sentir algo no seu banco, onde você está, um culto gostoso, cheio de poder de Deus, às vezes a pessoa começa a sentir algo ali, e daqui a pouco não suporta, e começa a falar em mistério. E assim aconteceu comigo, e quando de repente eu comecei a sentir aquela alegria tão forte, não consegui me controlar mais, comecei a falar em mistério, e daí a pouco eu vi a glória do Senhor tomou conta do meu quarto. O meu quarto se
acendeu como se fosse uma luz acendida muito forte no meu quarto, clareou tudo. Eu pensava assim comigo: a minha esposa vai sair de lá e vai ver aqui no quarto, vai vir aqui. E eu comecei, não conseguia me controlar, falando em mistério, e eu pensando que ia trazer a minha família para ouvir, porque eu não conseguia me controlar. Meus amados, daí a pouco o Senhor falou comigo: meu filho, eu vou te mostrar algo muito forte agora. Eu vou te mostrar algo, e você fala para a minha igreja tudo que eu te mostrar. Fala para a minha igreja. E o Senhor falou comigo: porque eu estou prestes a buscar a minha igreja na face da terra. Fala para a minha igreja que já é os últimos dias, já está prestes o tempo de eu buscar a minha igreja na face da terra. Aí o Senhor falava comigo: meu filho, faça a minha obra. Meu filho, pegue a minha palavra e fala para aqueles que pregam a minha palavra, para que possa pregar por amor ao Evangelho, por amor às almas, porque estão brincando com aquilo que eu te dei. Meus amados obreiros do Senhor, eu deixo esse recado do céu para as nossas vidas. Pregue a palavra com amor nas almas, pregue a palavra com amor nas vidas. O Senhor falou com muitos, eu abençoei, eu dei talentos para eles, mas passaram a usufruir para os seus bens próprios. Então fale para a minha igreja, pregue por amor ao Evangelho, canta por amor ao Evangelho, faça por amor ao Evangelho. Mas eu decante. Meus amados, foi muito forte a glória que eu senti. Aleluia! Aí o Senhor falou comigo: meu filho, cuide do meu povo. Hoje nós tivemos uma escola dominical aqui muito forte. Sentimos a presença de Deus aqui na escola dominical. Deus visitou-nos nessa manhã. Aí, meus amados, o Senhor falou comigo: agora eu vou te mostrar algo, e você passa para a minha igreja, porque isso está prestes a acontecer. Foi no momento, meus amados, o Senhor começou a me mostrar o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor começou a mostrar o arrebatamento da igreja, que a igreja, só a igreja, foi muito interessante, que estávamos como nós estamos aqui nessa noite reunidos, quando de repente a igreja, alguns viram que o Senhor estava voltando, alguns viram que o Senhor estava voltando, mas não dava tempo para ninguém falar com quem estava do seu lado: Jesus está voltando. Não dava tempo, foi muito rápido, e a igreja foi arrebatada. Aleluia! Quando a igreja foi arrebatada, alguns irmãos foram arrebatados e subiram e ficaram no ar. E o Senhor falou: meu filho, eu vou te mostrar algo agora. Eu comecei a ficar: Senhor. Eu cheguei no pastor Cleberson, é um dos que estavam arrebatados. Cheguei no pastor Cleberson e falava com ele: pastor Cleberson, olha, pastor, embaixo, pastor. Olha, pastor, quantos irmãos que ficaram embaixo, pastor? Pastor, olha, pastor, embaixo, pastor. E eu via as pessoas, meus amados, muitos aqui da igreja, muitas vidas, desesperados.
eles gritavam, eles choravam com todas as suas forças. E para minha tristeza, eu vi lá uma esposa de obreiro, que ela gritava, corria, gritava: por que eu não confessei os meus pecados? Aleluia! Por quê que eu não confessei os meus pecados? Eu chegava, pastor Cleves, olha, pastor Cleves, lá embaixo da igreja, pastor. Quantos irmãos que ficaram lá embaixo, pastor? E o pastor estava numa alegria tão forte. Irmão, se você já sentiu alegria aqui na igreja, nada se compara com a alegria. Nada se compara. No dia que você foi batizado, a alegria forte não se compara. Corredor, nada se compara. E tinha como som, e cantavam, em um só coral, cantavam. E era tão interessante, que lá não tinha ninguém cantando português ou inglês. Todos cantavam num só coral, numa só voz. E como o som de instrumento tocava no ar. E a gente procurava quem estava tocando, não conseguia ver quem tocava. Quando de repente eu falo: pastor Cleves, olha lá embaixo, pastor, quantas vidas, pastor, que ficou. Pastor, olha a situação, pastor, daquela irmã. Olha a situação daquele irmão, senhor, ele trabalhava para o Senhor. Ele trabalhava para o Senhor. E ele não subiu. O pastor, não, eu não via nada. Aí o Senhor falou comigo: meu filho, eu estou te mostrando para você o que o pastor Cleves tinha que fazer, o que o Cleveson tinha que fazer, ele já fez. Aí o Senhor chegou, caminhou no pastor Cleves, fica de pé, por gentileza, pastor. O Senhor pegou nas mãos do pastor Cleves e falou assim: muito obrigado pelo seu trabalho prestado na terra. Muito obrigado pelo seu trabalho prestado na terra. O Senhor foi meu filho, o que ele tinha que fazer, ele fez na terra. Isso aí são aqueles que criticavam quando pregava, quando falava, estavam na igreja, mas não me tinham no coração. Aleluia. Mãe, que fácil de cantar. Eu corri da irmã Gerdada. Disse: irmã Gerdada, olha, irmã, a irmã desesperada lá embaixo. Irmã, olha a irmã lá embaixo, desesperada. E ela não via nada, só cantava. Só cantava. Só cantava. Parecia que já conhecia. Parecia que já tinha ensaiado. Aqui nós vemos as pessoas ensaiando para cantar. Irmão, eu tive o ensaio dos jovens, das irmãs. Tem que ter um ensaio para aprender, para cantar. Mas era tão importante que lá não precisava de ninguém ensaiar. Todos cantavam e um só coral. O Senhor falou: meu filho, diz para a igreja que está prestes a acontecer. Fala para aqueles que estão brincando dentro da minha casa: não é mais tempo, não é mais hora. Filhinho, já é a última hora. Aleluia.
Aí o Senhor chegou na mão de irmã Gedar e disse: irmã Gedar, minha filha, muito obrigado pelo seu trabalho prestado na terra. Chegaram mais alguns irmãos que eu conheço. Alguns irmãos que eu conheço, que eu estava lá. Eu chegava, irmão, e a situação do povo lá ficou. Eu via pessoas conhecidas meus amados, e gritavam. E o Senhor falou assim: tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Quantas vezes que ouviram a minha palavra? Quantas vezes que ouviram a minha palavra e não quiseram dar crédito à minha palavra? Me trocaram. Eu falei: Senhor, por que o sofrimento tanto daquele jeito, Senhor? Pessoas gritavam. Tinha um certo moço conhecido meu, ele gritava com tanta força no seu pulmão, gritando seu filho, gritando seu filho com tanta força. Eu falava: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o Senhor falando: meu filho, tarde demais. Aleluia. Meus amados, não vamos brincar. Não vamos brincar, vamos gritar a nossa voz nessa noite: Senhor, eu não estou aqui, Senhor, como nós ouvimos nessa noite aqui. Não estou aqui para ficar nesse mundo, eu estou aqui para morar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvor, meu filho. Isso aí, ó, que são pessoas que me trocaram por amor ao mundo, por amor aos prazeres da vida deste mundo, me trocaram. Quando eu vi daí a pouco, o Senhor me mostrou, olha lá, que eu vi um pregador muito renomado na terra. E o Senhor me mostrou um pregador muito renomado na terra. E eu falava: Senhor, mas quantas vezes eu ouvi a mensagem desse homem que eu chorei, fui renovado, senti a sua presença ao ouvir essa mensagem. Aleluia. O Senhor falou: meu filho, isso para mim é muito importante. Eu dei o talento para ele. Eu escolhi. Eu para que nomeei. Dei nome. Usei muito. Aqui mostrando, aqui tem muitas vidas que através dele, usado por ele, estão aqui. Mas ele está lá embaixo, porque ele me trocou a minha graça pela graça do mundo. Me trocou pelos prazeres desse mundo, pela fama desse mundo.